Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na nossa aula de hoje nós iremos ver a locução adverbial, conceito e a classificação. Bem, esta é a nossa última aula do ano, né? E nós iremos fazer a revisão dessa locução que faz parte da classe gramatical dos advérbios que nós já havíamos estudado anteriormente, né? Antes desse conteúdo. Bem, o conteúdo original da primeira aula, né, que nós falamos de locução adverbial, ele se encontra na nota de aula número 117. Então, quando vocês forem estudar para dê uma olhada na nota de aula 117, que é lá que estará toda a explicação sobre locução adverbial, que na verdade é uma cópia desta aula de hoje, né? Na verdade, esta aula é uma cópia daquela aula que foi a primeira vez que nós falamos sobre locução adverbial. Bem, ao longo desse ano e dos 3 trimestres, nós vimos algumas classes gramaticais que possuíam locuções, né? O que são as locuções, na verdade? Locuções são expressões que, na verdade, têm o mesmo valor, a mesma função da classe gramatical a qual elas pertencem. Então, essas locuções geralmente são formadas por palavras, né, com exceção da locução verbal, mas as outras são formadas por palavras, e essas expressões elas têm o mesmo valor semântico, o mesmo significado da classe gramatical ao qual elas se referem, né, a qual elas estão relacionadas. Então, nós vimos, por exemplo, a locução adjetiva. Foi a primeira locução que nós estudamos, né? Foram as locuções adjetivas. Essas locuções adjetivas eram expressões formadas por mais de duas ou mais palavras que tinham a mesma função de um adjetivo, ou seja, dá uma característica ao substantivo. Então, se você tem, por exemplo, a expressão sala de aula é uma locução adjetiva, né? Porque ela está dando uma característica ao substantivo sala, ok? Bem, depois nós vimos a locução verbal, né? Que era uma expressão formada, neste caso, por 2 verbos, né? E não por qualquer palavra, como é o caso da locução adjetiva e da locução adverbial. No caso da locução verbal, você tem 2 verbos e às vezes você tem mais verbos, né? 3 verbos, por exemplo. E na locução verbal, nós temos justamente um verbo, que é chamado de verbo auxiliar, né? Que é ele que traz o tempo da ação, né? E temos um verbo principal, que é o verbo que traz a ação em si. Então, por exemplo, se eu disser eu estou falando agora, nós temos uma locução verbal, né? O verbo auxiliar é o verbo estou, que está indicando que a ação está sendo executada no presente, e o verbo estudando, né? Que indica a ação em si. Este verbo principal, que indica a ação em si, ele vem em uma das formas nominais dele, que pode ser o infinitivo, aquela terminada em R, o gerúndio, que é esse exemplo que eu estou dando, né? Eu estou falando agora, e pode vir também no particípio, né? As locuções verbais, quando elas têm o verbo auxiliar representado pelo verbo ter ou verbo haver, elas são chamadas de tempos compostos, né? E hoje nós veremos a locução adverbial, que está dentro do estudo da classe dos advérbios, ok? Então vamos lá. Observe as expressões destacadas no texto a seguir. Então, esse texto aqui, ele nos ajuda a entender
a função dessas expressões quando elas estão contextualizadas, certo? Então, primeiro voo. Ao fazer o primeiro voo orbital, só fazer uma correção. Como esse texto ele é muito antigo, então ele ainda traz o acento circunflexo na palavra voo, tá? Mas não existe mais. Tanto que eu coloquei aqui entre aspas, porque eu tirei do original dele, né, de onde ele foi publicado. Mas a palavra voo, por exemplo, ela não tem mais o acento circunflexo. Ela perdeu o acento circunflexo por causa do novo acordo ortográfico, certo? Então, ao fazer o primeiro voo orbital ao redor da Terra, observem que ao redor da Terra está em negrito. No início dos anos 60, o astronauta soviético Yuri Gagarin escreveu com certeza também está em negrito, nos livros de história, mais uma expressão, e para sempre, mais uma frase bastante simples: a Terra é azul, ok? Nós percebemos aqui no primeiro parágrafo que nós já podemos identificar o significado destas expressões que estão em negrito, né? Então, ao redor da Terra, está indicando o quê? Lugar, né? No início dos anos 60, o tempo, né? Com certeza, está afirmando. Nos livros de história, lugar também, né? Foi onde ele escreveu. E para sempre ele queria que essa frase se perpetuasse através do tempo, então aqui indica tempo, né? Ficaram surpresos todos os que estavam acostumados a entender o planeta pelo verde florestal, o cinza urbano, os vários tons do marrom ao vermelho que se enxergam no chão. No chão aqui também está destacado, né, em negrito. Então todo mundo achava que a Terra tinha a cor do verde, tinha a cor da Terra em si, ninguém imaginava que a Terra fosse azul. Então, estas cores, até então, que se enxergavam no chão, era o lugar onde estas cores eram vistas, né? As árvores estão plantadas, as ruas, etc. Ok? A foto que confirmou que o azul celeste não se desprendia do globo também dava a ideia de uma superfície bastante homogênea. Mares e terras dançavam nas nuvens, né? Então, o Yuri Gagarin acabou por revelar que o mar e a parte de terra, né, dos continentes, por exemplo, eles dançavam nas nuvens, ele quis dizer. Então, nas nuvens aqui dá a ideia de lugar também. Lá de cima, tudo gira em harmonia. Ó, lá de cima, a gente tem a ideia de local, né, de onde ele estava vendo as coisas. Em harmonia é o modo, né? A Terra gira e todas esses elementos que constituem a Terra vão girando harmoniosamente. Então, e harmonia seria o modo, né? Como toda essa paisagem gira se vista de cima. Diante dessa vastidão, a paisagem vista por Gagarin, sem dúvida, olha, mais uma expressão aqui, sem dúvida, algo que não tem dúvida é algo que você está confirmando, né? Então, essa expressão aqui dá a ideia de afirmação. Não mudou nos últimos 2 ou 3 milhões de anos. Outra expressão aqui. Como trata da quantidade de anos, então só pode ser tempo, né? Quando o homem passo a passo, outra expressão destacada aqui, e passo a passo, quando você faz uma coisa passo a passo, é porque você faz essa coisa por etapas. Então é o modo como você faz, né? Começou a circular pelo planeta. Então foi pelo planeta aqui, essa expressão destacada está indicando que foi por onde o homem começou a circular. Então nós temos a ideia de lugar. Então vocês observaram que nesse texto aqui, estas expressões, elas estão dando um sentido à ação verbal, né? Seja o sentido de modo, seja o sentido de lugar, seja o sentido de tempo, ok?
Observe que no texto lido, as expressões destacadas, assim como os advérbios, indicam circunstâncias de lugar, tempo, afirmação e modo aos verbos das orações em que se encontram. Então, é muito importante a gente ver essa relação das locuções adverbiais com a ação verbal, né, que é representada pelo verbo. É ao verbo que as locuções adverbiais, assim como os advérbios fazem também, vão indicar essas circunstâncias de lugar, de tempo, de afirmação e de modo. Essas expressões são chamadas de locuções adverbiais, pois equivalem a um advérbio, né? Elas têm o mesmo valor semântico aí dos advérbios, ok? Veja o conceito dessas expressões. Locução adverbial é uma expressão, né? É importante a gente ficar atento que não é uma palavra. Se for uma palavra que indica uma circunstância, a ação verbal é um advérbio, mas ela é uma expressão formada por duas ou mais palavras com o mesmo valor de um advérbio. Então, no lugar de uma palavra só, você vai ter uma expressão. As locuções adverbiais desempenham a mesma função de um advérbio. A gente já viu que elas também indicam tempo, lugar, dúvida, afirmação. Em relação ao verbo, atribuindo-lhe uma circunstância. Essas circunstâncias são chamados valores semânticos, né? Há alunos que não entenderam ainda o que é este valor semântico. Esse valor semântico é o sentido da palavra ou o sentido da expressão, né? Que pode ser de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, afirmação, negação e intensidade, né? Chamados valores semânticos. Então, se você diz, por exemplo, eu estou em casa é o lugar onde você está. Então, em casa está dando ao verbo estar esse sentido de lugar, né? Onde o verbo, no caso o verbo de estado aqui, onde esse estado está acontecendo. Veja como se classificam as locuções adverbiais. Classificação das locuções adverbiais. As locuções adverbiais se classificam de acordo com as circunstâncias que expressam, né? De acordo com os sentidos que elas expressam, com os significados, né, que elas emitem para a ação verbal. Ou seja, de acordo com seus valores semânticos. Então é muito bom vocês se acostumarem com esse tipo de nomenclatura, valor semântico, né? É o valor do sentido, certo? Observe estes trechos do texto. Ao fazer o primeiro voo orbital ao redor da Terra, no início dos anos 60. Lembrando que voo não leva mais acento, ok? Então, ao fazer, ele fez o primeiro voo. Onde ele fez esse primeiro voo? Ao redor da Terra, né? Quando ele fez esse primeiro voo? No início dos anos 60. Então, nós temos lugar e tempo aqui, respectivamente. O astronauta soviético Yuri Gagarin escreveu com certeza. Então, olha, escreveu é ação verbal, né? Então, está afirmando que ele realmente escreveu. Então, escreveu com certeza, se é uma afirmação, então o valor semântico aqui é de afirmação. Nos livros de história, onde foi que o Yuri Gagarin escreveu? Nos livros de história. Foi o lugar onde ele escreveu. Então, essa expressão indica lugar. E ele escreveu quando, né? Ele escreveu para sempre. Ele queria perpetuar esta ideia de que a Terra era azul, né? Do que ele viu lá. Então, escreveu para sempre é tempo. Escreveu para a eternidade. Os vários tons do marrom ao vermelho que se enxergam no chão. Então, olha só, onde é que esses tons de marrons, do marrom ao vermelho, eles são vistos, eles são enxergados? No chão, né? Ou seja, lugar. Mares e terras dançavam nas nuvens. Onde é que os mares e as terras dançavam? Nas nuvens. Então, vejam que as expressões estão sempre ligadas aqui ao verbo, transmitindo um sentido para eles. Lá de cima,
Tudo gira em harmonia. Onde é que tudo gira? Lá de cima, né? Que a gente vê. E como é que esses elementos giram? Em harmonia. É o modo. Ok? Diante dessa vastidão, a paisagem vista por Gagarin sem dúvida não mudou. Então nós temos aqui o verbo, olha, não mudou. Né? Então não mudou sem dúvida. Está afirmando que ela não mudou. Ok? Nos últimos 2 ou 3 milhões de anos. Então quando que esta ação verbal aqui não mudou? Nos últimos 2 ou 3 milhões de anos. Então é o tempo, né? O período em que não houve uma alteração dessa paisagem. Foi quando o homem, passo a passo, começou a circular. Então o homem começou a circular como? Por etapas no planeta, né? Ele foi conhecendo o planeta aos poucos, então passo a passo. E por onde esse homem começou a circular? Pelo planeta, né? Então nós temos modo e lugar respectivamente aqui. Como você pôde perceber, as locuções adverbiais existentes nos trechos retirados do texto foram classificadas de acordo com os sentidos que transmitiram aos verbos das orações. Então é muito importante para você indicar o valor semântico de uma locução adverbial, você obviamente procura o verbo da oração, né? O verbo da frase. E depois você vai analisar quais são as expressões que estão ligadas a essa ação verbal, né? E o que elas indicam, se é tempo, lugar, dúvida, modo. As locuções adverbiais são infinitas, ou seja, não tem como você estabelecer um número exato de locuções adverbiais, porque como elas são formadas por agrupamento de palavras, então qualquer palavra que você pegar na língua portuguesa e juntar com outra, pode dar um sentido diferente. Então se você disser, por exemplo, viajei de férias em janeiro. Em janeiro indica tempo. Viajei de férias no ano passado. No ano passado indica tempo. Viajei de férias na semana passada. Semana passada indica tempo. Então, todas essas expressões indicam tempo e são expressões diferentes. Então, a gente não pode querer limitar as locuções adverbiais. Elas são praticamente infinitas. Se você disser, eu estudo no CMB, é uma locução adverbial de lugar no CMB. Eu estudo em Brasília, é uma locução adverbial de lugar. Eu estudo na minha casa, é outra locução adverbial. Então elas são infinitas. Pois sempre que houver uma expressão que indique uma circunstância ao verbo de uma oração, tem-se uma locução adverbial. Sendo assim, não é possível especificar todas as locuções adverbiais existentes na língua portuguesa. Não dá. Algumas, elas já estão, digamos, cristalizadas. Você, só de bater o olho, você já sabe que é uma locução adverbial. Mas há outras tantas que a gente só vai poder identificar essa função dela como uma locução adverbial dentro do contexto e a relação que ela tem com o verbo. Porém, algumas expressões são classificadas como locuções adverbiais, considerando-se o valor semântico que exprimem a ação verbal. Então, existem algumas que não tem jeito, elas serão locuções adverbiais e serão classificadas de acordo com o sentido delas, né? Então, por exemplo, de tempo. Às vezes é uma locução adverbial de tempo e vai sempre ser. De repente também é uma locução adverbial de tempo. De vez em quando, à tarde, à noite, de manhã, em breve e outras tantas. Então, para facilitar os seus estudos, você, se encontrar algumas dessas locuções adverbiais aqui nas orações, você já sabe que ela é de tempo, mas existem mais, existem várias. De lugar, à esquerda, à direita, ao lado, lado a lado, por fora, por dentro, por trás, ao fundo e infinitas, né? Existem
muitas outras locuções adverbiais de lugar que a gente não consegue colocar aqui. De modo, passo a passo, com cuidado, à toa, de propósito, com delicadeza, a esmo, ou seja, ao léu, né, sem preocupação, sem nada. E outras tantas. Afirmação, com certeza, sem dúvida, de fato. Negação, de jeito nenhum, de maneira alguma, de modo algum, de forma alguma e outras tantas. Dúvida, por certo, por acaso. Intensidade, em excesso, de muito, de todo, por completo e outras tantas. Né? Então é difícil você colocar aqui ou listar aqui todas as locuções adverbiais existentes na língua. É difícil. Mas existem estas aqui que podem auxiliar você na hora da identificação. Ok? Estrutura das locuções adverbiais. As locuções adverbiais geralmente são formadas por preposições. O de, o com, o em, o por e sem. Assim como a maioria das locuções adjetivas, né? Elas começavam por uma preposição. Então, se você disser sala de aula, o de é uma preposição. Né? Por exemplo, vamos ver outra aqui. Porta de madeira. Né? Caderno em bom estado, também começa por uma preposição. As locuções adverbiais não são diferentes, elas geralmente começam por uma preposição. E outras palavras, tais como substantivos, adjetivos ou advérbios, ou seja, formar uma locução adverbial, existem infinitas maneiras de você fazer isso. Exemplo, o sol brilha intensamente de manhã. Então nós temos aqui, ó, de preposição, manhã substantivo, nós temos uma locução adverbial de tempo aqui, né? Prefiro ir para a escola por ali, é mais rápido. Então nós temos o por, que é uma preposição, e o ali, que é um advérbio, né? Advérbio de lugar. Então nós temos aqui uma locução adverbial de lugar. Né? Então vocês podem ver que os advérbios eles também podem fazer parte das locuções adverbiais. O avião partirá em breve. Então nós temos em, preposição, e breve, que é um adjetivo. Né? Então nós temos uma locução adverbial de tempo aqui, né? Formada por uma preposição e um adjetivo. Escreva com calma para a sua letra ficar bonita. Então nós temos aqui a preposição com e o substantivo calma. E eles formam uma locução adverbial de modo, certo? Bem, este é o final da nossa aula. Nós ficamos por aqui só para relembrar que esta aula foi dada no original, na nota de aula 117, e há um exercício sobre locução adverbial na nota de aula 128, que corresponde a o mesmo número dessa aula aqui, ok? Muito obrigado a vocês.